Olá pessoal! Provavelmente nos últimos dias você escutou alguém falando a respeito de um tipo de investimento chamado BDR. Esse investimento está se tornando acessível para muita gente agora e é por isso que eu vim falar sobre ele hoje. BDR é uma sigla para Brazilian Depositary Receipts, ou um certificado de depósito de valores mobiliários. Basicamente, eles são um título emitido no Brasil que representa algum ativo estrangeiro. Em geral, eles têm como referência uma ação, mas podem ser também um ETF, títulos de dívida ou um REIT, que são os fundos imobiliários americanos. Então os BDRs são ativos que terão a rentabilidade desse ativo de referência mais a variação do câmbio entre o real e a moeda em que o ativo é cotado. Ou seja, se você compra um BDR da Apple, ela vai refletir o valor das ações da Apple, que são cotadas em dólar, e a variação cambial entre o real e o dólar. Os BDRs podem ser de dois tipos, patrocinados ou não patrocinados. Os patrocinados são aqueles que a própria empresa emissora toma a iniciativa para negociar suas ações no mercado brasileiro. Por exemplo, a Coca-Cola vai lá e contrata uma instituição depositária, que geralmente são bancos, para emitir BDRs das suas ações. Essa instituição vai ficar responsável por fazer um intermédio entre o investidor brasileiro e a Coca-Cola. Já os BDRs não patrocinados não têm a participação da empresa emissora. Uma instituição depositária por conta própria emite BDRs e custodia as ações da empresa sem a necessidade de consentimento dela. Mas finalmente, por que está todo mundo falando de BDR agora? Até então, os BDRs eram investimentos bastante restritos e só investidores qualificados tinham acesso a ele. Só que em outubro isso mudou. Agora todo investidor brasileiro pode negociar BDRs não patrocinadas ou de empresas brasileiras que abriram capital fora do país. Antes dessa mudança, para o investidor comum fazer investimentos específicos no exterior, seria preciso abrir uma conta em uma corretora estrangeira e comprar diretamente o ativo. Então é interessante entender os prós e os contras de se investir através de BDRs. Eu diria que as principais vantagens de investir em BDR estão relacionadas com a facilidade. Em primeiro lugar, você pode fazer os investimentos através da própria B3, então não vai ter a burocracia de abrir uma conta em corretora estrangeira, você pode fazer pela sua corretora mesmo. Além disso, os BDRs são mais acessíveis, porque não necessariamente representam uma ação inteira da empresa, pode ser uma fração. Então hoje, uma ação da Berkshire Hathaway, por exemplo, custa por volta de $300 mil, mas você pode comprar um BDR da empresa por R$1.100 a R$1.200. Outro ponto é que a declaração dos BDRs é feita de acordo com a legislação brasileira e o ativo já é cotado em real. Isso vai facilitar bastante na hora que você for fazer o seu imposto de renda. Por fim, para investir em BDRs não é necessário fazer uma remessa internacional, que você precisaria fazer para investir em corretoras estrangeiras. Isso faz com que você economize em taxas e reduza a burocracia. Já como pontos negativos, eu diria que o primeiro deles é o baixo volume de negociações desse mercado. É verdade que com a liberação desse investimento para o investidor comum, é possível que isso deixe de ser um problema em breve, mas por enquanto ainda é. O segundo ponto negativo é que os bancos que intermediam a negociação do BDR ficam com 5% dos dividendos pagos pelas empresas. Isso vai impactar no retorno dos seus investimentos. Por fim, ainda é importante destacar o risco da conversibilidade. Investindo em BDRs, você ainda está sujeito a esse risco, porque a instituição emissora detém o ativo cotado em moeda estrangeira, por exemplo o dólar, mas o BDR é cotado em real. Então se houver algum tipo de política cambial que dificulte a conversibilidade entre o real e o dólar, o seu dinheiro continua preso no Brasil. A única forma de se proteger desse risco é comprando diretamente o ativo dolarizado. Apesar de parecer um problema improvável, isso está acontecendo agora mesmo na Argentina, onde o governo limitou a compra mensal de dólares por pessoa a um valor máximo de R$200. No final das contas, não existe uma resposta definitiva de qual a melhor forma de investir. Se você é um investidor que está começando agora, ainda não tem muito conhecimento e preza pela facilidade, o BDR é a melhor escolha para você. Por outro lado, se você já for mais experiente e não tiver problemas quanto à burocracia, abrir uma conta no exterior é uma ótima opção. Então, qual a sua opinião? Você prefere investir através de BDRs ou comprar ações diretamente no exterior? Me fala aqui nos comentários.